vocês estão ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, conectado aí na nossa live. Hoje nós vamos trazer aqui como convidado para esse bate-papo o ator Pedro Cardoso. Vamos aguardar aí a sua conexão e aproveitar, né, para bater um papo, não só em relação às propostas, ao perfil, né, de candidaturas do PSTU, mas também uma questão que o Pedro trouxe à tona, né, a partir de uma postagem sua, das tantas postagens bastante lúcidas que ele faz, né, sempre suscitando debate sobre a questão do socialismo, né, e a atualização e a necessidade, inclusive, né, dessa questão no mundo como esse que nós estamos vivendo. Então, é sobre isso que vai versar o nosso bate-papo. Estamos só na expectativa aí da entrada do Pedro. Bom. Opa. Salve, Pedro! Oi, Chico. E aí? Tudo bem? Tudo! Como é que você está? Estou aqui ainda surpreso com essa tecnologia, né, meu amigo? Então somos dois, meu amigo. Então somos dois. A gente Porque realmente eu também... telefonava, né? Você está me ouvindo? É porque o som está um pouco baixinho, o teu som. Eu não sei se as outras pessoas vão estar... Eu estou ouvindo... Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo mal? Não, estou te ouvindo bem, está com nitidez, mas tá o som está um pouquinho baixo. Acho que você não pode aumentar o volume do seu telefone? Talvez seja o volume do seu telefone, porque... pode ser. Não, mas tudo bem, Pedro, está dando para ouvir. Não, mas aumenta que... porque isso aqui eu não tenho como controlar isso, né? Entendeu? Não, beleza. Tranquilo. Tá? Hã? Tá. Ele está dizendo que o som tá bom, que talvez, de repente, eu botando um foninho, isso. melhore. Vou botar um foninho aqui, Pedro. Espera aí. Isso aí. Também vou ver Vamos se lá. eu aqui meu enquadramento. Aqui, ó, pera lá. Pronto. Fala aí agora. Alô, alô. Silvio, você está muito próximo da câmera, pode ir bem para cá. E agora? Pedro, oi? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Não melhorou nada, gente. Vamos lá. Não, então, Pedro, vamos começar. A gente você está me ouvindo, eu estou te ouvindo. Eu primeiro queria começar agradecendo enormemente, tá? A sua generosidade em estar abrindo aí esse espaço para a gente fazer esse bate-papo com o seu alcance é enorme dentro das redes sociais. Você, mesmo à distância, você faz mais, né, pela realidade política aqui do nosso país, que muita gente que está aqui, entendeu? E essa possibilidade da gente poder conversar sobre nossas propostas, o chamamento de atenção que você faz, né, para as nossas propostas, para as nossas candidaturas, como você já fez, inclusive, na eleição presidencial de há 2 anos atrás, com a candidatura da Vera, para nós é uma coisa assim inestimável, né? Então eu queria deixar bem claro assim, a gente fica muito agradecido aí a você, essa sua generosidade, né, e essa empatia conosco, que é muito legal. Não me agradeça nada, porque, veja bem, rapaz, eu nasci na parte privilegiada do país, né? Eu nasci branco, numa família bastante rica, digamos assim. Nunca me faltou escola, nunca me faltou um prato de comida, nunca me faltou nada. E eu me sinto, cara, profundamente devedor ao povo brasileiro, porque essa riqueza da qual eu usufruí não foi construída por mim,
ou pelas pessoas que moravam no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela foi construída por milhões de brasileiros que estão espalhados dentro das fábricas, no campo, há 350 anos, construindo um país que eles não podem usufruir. Então, sou eu que agradeço a oportunidade de conversar com pessoas com quem eu me sinto historicamente devedor, entende? Me aconteceu de ficar um pouco famoso por conta do meu trabalho, e isso, até injustamente, amplifica a minha voz mais do que a voz de outras pessoas. E eu me sinto bem de estar aqui com você, como me senti bem de estar com a Vera na campanha presidencial, como me senti em outros momentos bem de estar próximo ao Partido dos Trabalhadores no começo dos anos 80, como me sinto bem de estar próximo do PCdoB, como me sinto bem de estar próximo de quaisquer pessoas que tenham compreensão de que a justiça social é o valor que equilibra a sociedade. Nós não sabemos ainda como chegar lá, mas é ela que é o único valor, como é que eu vou dizer, que nos torna dignos, que nos torna pessoas que mereçam o milagre de estarmos vivos. Então, eu é que agradeço o PSTU por ter interesse em conversar comigo, do mais fundo do meu coração. Legal. Então, esse agradecimento é recíproco. E você está colocando uma coisa, né, Pedro, que quando você fala essa questão, né, dos milhões de pessoas que constroem as riquezas, e não podem se apropriar delas, né, usufruir delas, né, porque elas acabam sendo concentradas na mão de muito poucos, né, é exatamente nesse sentido, né, que vai a nossa razão de ser, né, o nosso projeto, né, porque, por exemplo, essa questão do nosso povo negro, que é praticamente a maioria da população aqui no nosso país, né? Se não fosse a escravidão, os vários séculos de escravidão, o processo de acumulação, né, do capitalismo aqui no Brasil passou diretamente por isso, né, pela escravidão. E o que restou para o povo negro depois disso? Então, hoje, são os piores empregos, as piores moradias, o maior número de desempregados, trabalhos precarizados, submetidos a uma violência brutal, né? Você já morou aqui no Rio e você tem residência aqui, você sabe o que é a realidade dessas políticas de segurança, de criminalização da pobreza, né? Que, na verdade, é um extermínio à juventude negra do nosso país, né? Envolvido ou não com tráfico, porque a gente está cansado de chorar a morte de inocentes, como foi o caso da Agatha Félix, João Pedro, bom, tantas crianças que morrem por aí, e essa é a falsidade. E a gente defende, Pedro, exatamente nessa questão, porque é uma política de reparação, né? Nós queremos justamente, com as nossas propostas, socializar essas riquezas que são construídas por esses milhões que você se referiu, isso, e fazer com que essas pessoas possam gerir essas riquezas e usufruir dessas riquezas. Então, essa questão é uma coisa assim que a gente tem em comum, é um ponto de acordo nosso, né? Que é o que faz a gente se sentir bem estando um com o outro, que é fundamental, né? É claro que, por exemplo, a partir daí a gente tem... você citou, por exemplo, inclusive outras organizações que também falam do socialismo, que reivindicam, né, a luta dos trabalhadores, e temos as nossas diferenças, não estaríamos num único partido, mas o que foi muito legal dessa postagem sua que suscitou essa nossa live aqui hoje é o fato de você ter feito um chamado, né, para as pessoas prestarem atenção nas nossas propostas, né? E no momento, Pedro, que nós estamos passando assim por uma dificuldade, porque em função da gente não ter conseguido atingir a cláusula de barreira, nós estamos sem espaço no programa eleitoral gratuito, nós ficamos fora dos debates, né? Nós estamos fora da televisão, nossa campanha está sendo feita pelas redes sociais. Tá bom, e fruto da gente ter começado bem, porque nós ficamos em 5º lugar nas pesquisas aqui no Ibope, 3%, você acompanhou aí, com certeza, a gente está tendo uma visibilidade boa, porque fruto das regras que estabeleceu, então até eu estou entrando 2 vezes por semana no RJ, e é replicado no outro dia de manhã, até eu nem posso reclamar, porque a visibilidade até que estou tendo. Mas as regras são profundamente antidemocráticas. E quando você
com seus milhares de seguidores, você coloca a questão de atentar para as nossas propostas, pô, eu vi ali nos comentários, sabe? Óbvio que um ou outro que destoa, mas a esmagadora maioria foi no sentido de te dar razão e de dizer, ó, vou prestar atenção. Então, isso para a gente, como eu falei, é um valor inestimável. Sabe, Entendeu? se eu perguntar uma coisa, é a questão da palavra socialismo. Essa palavra socialismo, ela tem sofrido, ao longo do tempo, uma campanha sistemática de demonização dela. Quando você fala assim, socialismo, socialista, se falar comunismo, então, aí é um Deus nos acuda, parece que você xingou as pessoas, né? E eu acho muito medíocre que uma sociedade não possa discutir uma teoria política e uma proposta de futuro do tamanho do socialismo. O socialismo ele foi levado a termo por países muito poderosos intelectualmente, como a Rússia, como a China, como Cuba. Eu diria até de mim, Pedro, que eu tenho interesse em conversar sobre o socialismo para aparar as minhas dúvidas. Mas se a gente não conversar sobre o assunto, a gente só vive o preconceito, só vive a mentira que é depositada sobre essa palavra. E para desarmar os espíritos, eu proponho a mesma coisa a respeito de uma outra palavra também muito incriminada, que é liberalismo. Eu não sabia nada de liberalismo, sabe, Ciro? Aí eu falei, puxa vida, eu vou ler um pouco sobre o liberalismo. E, meu amigo, só me fez bem. Você, quando tem paixão pela justiça social, você não precisa ter medo de ler os autores liberais. Você não precisa ter medo de ler nada. Tudo são ideias, tudo não deve ter medo das ideias. Por isso que eu convido as pessoas a não terem medo de falar sobre o socialismo, de perguntar como funciona, num país capitalista, uma proposta de prefeitura socialista. Por exemplo, é uma pergunta que eu me pessoas muito Uma queda aqui, mas vai lá, tô te ouvindo. Acho que estava todo mundo me ouvindo. Eu estava falando sobre você, na hipótese maravilhosa de você assumir a prefeitura, nós sabemos que um cargo executivo não significa todo o poder do mundo. Você não poderá fazer tudo de acordo com apenas a sua vontade. Você terá que negociar com outras forças políticas e com outras forças sociais. Então, por isso que eu acho importante ouvir de você como é que você imagina que seria idealmente e possivelmente um bom governo do PSTU administrando a cidade do Rio de Janeiro. Então, Pedro, o que eu costumo dizer aqui para as pessoas, só que antes de entrar nessa pergunta, que é muito importante, eu vou te responder, é claro, mas eu queria pegar uma outra coisa anterior que você colocou, sobre essa questão do socialismo. Primeiro, é muito importante quando você fala essa coisa de discutir o socialismo e o problema da demonização do socialismo, porque a própria esquerda, uma parcela da esquerda, abandonou o socialismo. A partir da década de 90, quando teve a restauração do capitalismo na União Soviética, na China, né? Então, um montão de gente enrolou a bandeira e botou a bandeira do socialismo embaixo do braço. Enquanto que, na verdade, o que aconteceu lá foi a derrota de um modelo de socialismo e não do socialismo, né? Por erros cometidos, por aquelas pessoas que implementaram aquele projeto, os desvios que a Revolução Socialista teve, do nosso ponto de vista, né? Claro, a falta de democracia, a ditadura de partido único, toda uma série de coisas, a burocratização, que levou à derrota daquele projeto e à própria restauração do capitalismo. Agora, para nada, isso significa que o socialismo, né, tenha sido derrotado, aquilo que você falou, né? As teses e o que significa, né, as propostas do socialismo. E eu acho que a pandemia, Pedro,
ela tem mostrado assim, até porque ela é mundial, né? O capitalismo foi pego já numa crise que eles não estavam conseguindo fechar, que já estava aberta desde 2008, né? Sim. E a pandemia só agudizou essa crise, né? E a pandemia, ela mostra, assim, com toda a crueza, o que o capitalismo pode oferecer para a classe trabalhadora. E é a barbárie, meu amigo. Pois é, pode ser, por exemplo, menos, digamos assim, você hoje está aí no país da Europa, mas nos países periféricos, como é o nosso caso aqui, e a realidade que você conhece muito bem, tá? A única coisa que o capitalismo tem a oferecer é a barbárie. Não é à toa que no maior país capitalista do mundo, na chamada maior democracia do planeta, olha o que está acontecendo lá, né? Com essa coisa a quantidade de mortes, pelo fato de não ter um sistema de saúde pública, né? A crueldade como se abate sobre os negros, que não são nem 13% da população, mas é mais de 50% do índice de letalidade. E aqui da mesma forma, porque dizem que o vírus pega todo mundo, mas na hora de morrer, quem morre é o negro da favela, entendeu? E nós tivemos oportunidades aqui, aí entrando na discussão do socialismo, que você pautou, quando, por exemplo, no início ali da pandemia, várias pessoas morreram por não ter vaga de leito em UTI, e tinha vagas de leito em UTI sobrando nos hospitais privados. Então, era uma medida, né, do poder público de municipalizar esses leitos estaduais e colocar todos eles a serviço de um sistema único de saúde, entendeu? Porque as pessoas não morressem porque não tem dinheiro. E quem tem dinheiro tem condições. Então, essas são visões, só para dar um exemplo, né, de como que o socialismo, né, ele alcança determinadas coisas que o capitalismo, muito pelo contrário, ele só leva para a frustração. Agora, em relação a isso que você colocou, eu costumo dizer o seguinte, Pedro, são 14 candidatos aqui na cidade, tá? Eu costumo dizer que são 14 candidatos, mas só tem 2 projetos. Porque são 13 candidaturas de gestão do capitalismo, que é um projeto que tem suas nuances. Sim, então tem diferenças, é óbvio. Eu não vou botar um sinal de igual entre uma ultradireita bolsonarista, um Luiz Lima, um Crivella, o próprio Eduardo Paes, que está querendo beber nessas águas, e os companheiros do PT, os companheiros do PSOL, não. Mas nós já fizemos a experiência no país com o modo petista de governar e deu no que deu. Inclusive, do meu ponto de vista, parte da responsabilidade de existir um Bolsonaro hoje na presidência da República, e essa questão também da gestão responsável do capital do PSOL. E tem um outro projeto que é o que nós estamos apresentando. Presidente, nós estamos apresentando uma alternativa socialista para a Prefeitura do Rio de Janeiro. É claro que aí entra a pergunta que você me fez. Como que a gente vai governar? Primeiro, não dá para confiar numa Câmara Municipal que vai ser eleita, uma parcela dela por milicianos, uma parcela dela por bicheiros e a esmagadora maioria pelos empresários que vão financiar as campanhas, né? Assim como estão financiando também as campanhas da maioria dos candidatos ao executivo. Então, a nossa ideia, Pedro, é governar nos apoiando em conselhos populares. Conselhos populares formados a partir de locais de trabalho, de local de moradia, de local de estudo. Então, por exemplo, eu falei aqui da questão de saúde. Nossa proposta é a ruptura com todos esses contratos com OS e municipalizar a saúde, inclusive os hospitais privados. E os conselhos populares de trabalhadores ligados à saúde e usuários, tá, é que vão gerir os recursos e dizer, o que precisa fazer, aonde que o Crivella destruiu, que a gente tem que reconstruir as clínicas de família, aonde que precisa de hospital. Então, nos apoiando nesses conselhos populares que a gente pensa em governar. É claro que, por exemplo, isso vai gerar choques com a ordem vigente, né? Entre o sistema que está aí, porque, como você mesmo já colocou, não é uma vitória do Ciro no Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro vai virar socialista da noite para o dia. Nós vamos continuar no mesmo sistema capitalista, tentando implementar propostas diferentes. Mas aonde é que vai estar a diferença? É que nós vamos procurar implementar propostas que, de fato, vão no sentido do que você falou. Fazer com que os ricos paguem pela crise. Hoje, eu mandei até para você, saiu uma entrevista minha hoje no Globo, e eu adorei o título, não foi eu que sugeri, foi lá o cara que me entrevistou, mas de tudo ele
foi que os ricos paguem pela crise, porque as medidas que nós propomos são essas, são medidas justamente de tirar do grande capital para que a gente possa efetivamente atender às necessidades da classe trabalhadora, na sua parcela mais humilde, dos setores mais vulneráveis, dos setores explorados, setores oprimidos. Então, essas questões passam por aí. Aí a gente fala em suspensão do pagamento da dívida pública, a gente fala na criação de um IPTU progressivo, onde a galera, né, onde você morou, pague IPTU mais caro, para que a gente possa, inclusive, isentar de IPTU os moradores dos bairros de baixa renda, acabar com a isenção fiscal para grandes empresários, né? Então, de posse desses recursos, a gente se apoia nos conselhos populares e aí os conselhos populares ligados a cada setor, educação, saúde e assim por diante, é que vão dar as diretrizes, né, de como que a gente vai executar esse orçamento a partir dessas fontes de arrecadação que eu falei para você, e eles é que vão dizer como que a gente vai gastar, em que a gente vai gastar, do jeito que a gente vai gastar, isso que a gente pretende. Aí, nessa entrevista, o jornalista perguntou, pô, mas tem a questão jurídica, porque tem uma série de coisas que estão estabelecidas, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem não sei o que, não sei o que. Aí a questão é a seguinte, o choque entre o legal, né, o que está lá no ordenamento jurídico, e o que é legítimo, que é necessário, que tem que ser feito, se não tiver dentro da lei, nós vamos nos apoiar na população, na mobilização e na organização dela para fazer valer, entendeu? Então, a gente tem um exemplo, Pedro, que talvez você não conheça, não saiba, mas aqui muito importante, a questão do passe livre aqui no Rio de Janeiro, ele foi conquistado a partir de um vereador que era do nosso partido, que era o Guilherme Rezer. Mas o que a gente fez? A gente apresentou a proposta do passe livre e ficou tentando convencer aqueles vereadores, a maioria na folha de pagamento da FETransport, que era justo o passe livre. Não, nós fomos para dentro das escolas. Fomos para dentro das escolas. E no dia da votação, a Cinelândia estava tomada, a Câmara Municipal estava tomada e os vereadores votaram quase que literalmente, nem metafórico, com estudante no cangote deles. E por isso que passou o passe livre. Então, eu acho que quando as propostas são justas e necessárias, a população se convencendo disso, de que ela é a beneficiária, que ela vai ser o protagonista, ela compra a briga, entendeu? E a gente pode, inclusive, interferir na ordem legal. É por aí que, não sei se te respondo, mas assim, linhas gerais seria isso. Agora, é claro, quer dizer, tem o papel institucional, né? Não tem como, você tem que se reportar, né, ao governo, você tem que se reportar ao governo federal, mas é uma questão institucional. Agora, implementando aquelas propostas que são... Então, por exemplo, a gente pensa, você sabe que o Rio de Janeiro tem um desemprego enorme, né? E, inclusive, atinge principalmente a juventude negra da nossa cidade. Então, com esses recursos que eu já me referi, a gente pensa um plano de obras públicas, mas para fazer as obras realmente necessárias. Então, reaparelhar a área de saúde, reaparelhar a área de educação, saneamento básico, contenção de encostas, tirar moradores da área de risco, entendeu? Um plano de moradias populares para que essas pessoas, não é essa lógica, né, da burguesia do setor imobiliário, que quer tirar os caras e os prefeitos até então, que passaram por aqui, tirar o cara da localidade dele e jogar lá onde Judas perdeu as botas. Não é isso. Ele tem que ser tirado da área de risco e ficar dentro da própria localidade, para ele não perder as referências culturais dele, de família, amigos, local de trabalho, local de estudo. Entende? Então, você tem que ter um plano de moradias populares para contemplar essa situação. E aí vão outras coisas. Saneamento básico, limpeza de rios. Bom, isso que você me fala me leva a pensar numa preocupação que eu tenho tido em relação a tudo. Quer dizer, por idiosincrasias da nossa história, o povo brasileiro é muito obcecado com a eleição do executivo, com os prefeitos, governadores, presidente da República. E joga lá para o fim da preocupação a eleição dos vereadores, dos deputados estaduais, federais e senadores, né? E como você mesmo estava me dizendo, se você tem uma Câmara de Vereadores que é inimiga da verdade, que é inimiga da honestidade, que os caras que estão lá estão a serviço de pequenos grupos econômicos, grandes em número de poder econômico, mas pequenos em número de pessoas. O poder executivo
ele não consegue levar adiante, ou tem muita dificuldade de levar adiante suas propostas, justamente porque a legislação se opõe às propostas do Executivo. E aí o Executivo começa a ter que entrar naquilo que a gente vê, que o PT terminou por entrar, que é na negociação, Aí o povo já foi esquecido, né? Já ficou tudo em reuniões de gabinete, já favorece muito a corrupção, aquilo tudo. Então, eu faço aqui novamente um chamamento de atenção. Se nós estamos interessados nas ideias do socialismo, não podemos pensar apenas no prefeito. Temos que nos preocupar em eleger vereadores que possam sustentar dentro da Câmara as propostas. Porque é muito menos traumático para a sociedade que a gente consiga legislar a favor das propostas do Executivo do que o Executivo ficar refém de uma Câmara desonesta, porque eles acabam até empichando a gente, eles acabam até inviabilizando. Porque, ou seja, por mais que a gente possa ter o povo do nosso lado, eles têm sempre a força militar, né, do lado deles. E a gente já perdeu várias vezes na história do Brasil, o povo brasileiro já perdeu para a força militar. Então, é muito importante votar em bons vereadores. O primeiro requisito é que sejam pessoas honestas. Depois, que eles representem a convicção política de cada um. Porque uma pessoa honesta, mesmo que ela não tenha a mesma convicção que você, se você chegar para ele e falar, olha aqui, 2 mais 2 são 4, vamos fazer isso aqui pelo bem das pessoas, você tem uma chance de, argumentando, convencer alguém. Uma pessoa desonesta, né, Ciro? Você não tem chance nenhuma. Né? Então, eu pergunto a você assim, como é que estamos nós, não só o PSTU, mas todos os partidos que ainda angariam pessoas honestas e que ainda angariam preocupação com a justiça social, sejam mais radicalmente socialistas, sejam mais centro-esquerda, sejam até centro. Como é que estamos em alguma possibilidade de ter uma Câmara melhor do que a atual? Porque a atual é péssima, né, meu amigo? Olha, Pedro, eu queria poder dar uma resposta mais otimista para você. Mas, sendo realista, eu não vou querer enganar um amigo, entendeu? Ainda mais Tá ruim, né? que está tão distante. Pedro, infelizmente, eu acho que a eleição é um jogo de cartas marcadas. Sim. E as regras eleitorais que foram estabelecidas, né, a partir da reforma eleitoral do Temer, pioraram mais ainda. Né? Então, na verdade, o que dá as cartas na eleição, também a eleição proporcional, no caso a eleição dos vereadores, que você está se referindo, acaba sendo o poder econômico. Né? Então, o que nós vamos ter lá é uma bancada ligada à FETransport, uma bancada ligada à saúde privada, uma bancada ligada à educação privada, uma bancada ligada... Porque são esses caras que têm dinheiro e esses caras é que vão... E você sabe, o empresário não faz filantropia, ele faz investimento. Então, ele financia uma candidatura aqui e depois vai cobrar. Você está entendendo? Então, dentro desse jogo, é muito difícil você ter condições de dizer que a gente vai ter o que poderia. Quando a gente teve, por exemplo, e nós nunca fomos maioria, mas o fato que, por exemplo, em 88, nós tenhamos tido uma Constituição que, pelo menos, né, abriu espaço para discussão de uma série de propostas sociais, né, interessantes, tanto é que ela está sendo revisada totalmente agora, a partir dessas PECs, né, com as reformas que eles querem fazer. Mas por que aquela Constituição saiu daquele jeito em 88? Porque ela foi fruto de um processo de mobilização da década de 80, que você se lembra muito bem como é que foi. Desde o processo da redemocratização, desde a campanha das diretas, né, passando pela fundação do PT, fundação da CUT, fundação do MST, milhares e milhares de greves no país inteiro, a Constituição refletiu isso de alguma forma. Então, por isso, a Constituição Cidadã, essa coisa toda, então ela refletia uma determinada correlação de forças, né, que havia naquele momento entre a nossa classe e a classe dominante. Né? E aí o que acontece? Hoje, não que a nossa classe esteja
derrotada, né? Muito pelo contrário. Durante essa pandemia, nós tivemos aqui greve na Peugeot por estabilidade, e eles foram vitoriosos. Os Correios acabaram de fazer uma greve incrível, entendeu? Mas muito forte mesmo, contra a privatização. Luta não falta. O maior inimigo, inclusive, das lutas aqui, Pedro, eu acho que é a própria pandemia, né? Porque os setores mais responsáveis sabem que não dá para você fazer grandes mobilizações de rua por conta ainda da questão das restrições sanitárias, de isolamento, tudo isso. E isso aí tem até ajudado a permanência da popularidade do Bolsonaro, porque indignação contra ele aumenta a cada dia. Mas essa galera que está indignada não tem condições de ir para a rua para fazer isso. Mas voltando aqui, então, se a gente não tiver ancorado num processo de mobilização muito forte, a tendência natural é a composição da Câmara e, lamentavelmente, dos poderes executivos, como sempre foi, historicamente, refletir os donos do capital, refletir exatamente aquela parcela que você se referiu lá no início da sua fala, entendeu? Aquela minoria, cada vez concentrando. Então, é por isso que eu falo que não dá para a gente ter uma perspectiva de se apoiar nessa Câmara. Agora, é claro que as candidaturas que têm projeto, que têm compromisso com a classe trabalhadora, são muito importantes. Nós, por exemplo, quando lançamos candidatura, o cara pergunta, não, é só para marcar posição? Não, não é para marcar posição. Nós estamos querendo disputar corações e mentes da classe trabalhadora aqui do Rio de Janeiro, dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque cada voto numa alternativa socialista, numa alternativa revolucionária, é menos um voto que vai para um projeto de gestão do capital. Na mesma forma na Câmara. Ter um parlamentar revolucionário lá para cumprir esse papel que você falou, de denúncia, de apresentar propostas realmente comprometidas, é muito importante, tá entendendo? Agora, avaliar que a gente tem condições de ter uma Câmara melhor do que a outra, não, infelizmente não, porque as regras estão piores, nós não temos um processo de mobilização muito grande, né, que isso é uma coisa que também faz avançar o nível de consciência da galera, né, quando tem muita luta e tal. Nós não estamos, por conta, inclusive, da própria pandemia. Então, a tendência é a gente ter uma Câmara cheia de desonestos, como você fala, cheia de corruptos, cheia de gente a serviço do grande capital, entendeu? Agora, é óbvio que a gente tenta furar esse bloqueio. Nós mesmo temos uma chapa de companheiros, que já que você perguntou, vou aproveitar aqui. Isso que eu ia falar, quem são os nossos... Isso, eu vou apresentar. Vou aproveitar a sua pergunta, meu amigo. Vamos lá, vou apresentar aqui para você e para a galera que está nos ouvindo. Então, nós temos uma chapa que é composta. Tem a companheira Samanta, que é profissional de educação infantil, né, ligada, dirigente do CEP, né, do Sindicato dos Profissionais Estaduais de Profissionais de Educação, candidata a vereadora. Nós temos o companheiro Gustavo Treitman, doutor Gustavo, que é um médico, né, de saúde primária, médico de clínica da família, que é um cara que participou da luta aqui do Nenhum Serviço de Saúde a Menos, né, e que teve um papel muito importante na pandemia. Nós temos o companheiro Galberto Tinoco, o Pitel, né, que é dirigente da CSP com Lutas, mas é um negro de uma tradição foi operário, inclusive, de chão de fábrica, foi operário industrial, né, e que hoje é funcionário de escola, trabalha nas escolas, e com uma candidatura de perfil de raça e classe, pegando mais a questão mesmo racial e todo esse débito que o Estado brasileiro tem com o povo negro, né, principalmente com a juventude negra, sem nenhuma oportunidade, e aí sendo uma política de genocídio todos os dias. Nós temos o companheiro Albano Teixeira, que é professor aposentado Pedro II, professor de História, e é uma candidatura LGBT, né, levantando as questões das temáticas LGBT. Nós temos o companheiro Vinícius, que é petroleiro, funcionário da Petrobras, e levantando principalmente essa luta contra o processo de privatizações, né, que por mais que essas estatais sejam de âmbito federal, mas nós temos que lutar pela manutenção delas, tá? E temos a companheira Elísia, né, que é uma companheira de tradição, tá? E que também foi operária de chão de fábrica e que também candidata, colocando aí também as questões femininas junto com a Samanta. Então, essa é a nossa chapa. Que bom. Essa é a chapa dos nossos companheiros. Acho importante, Ô, Ciro, assim, eu acho importante conhecer as pessoas, sabe? Porque também a gente vota como quem compra um produto.
você vota no nome que você conhece, porque a gente vive dominado pela comunicação de massa. Quando eu vejo o Eduardo Paes e o Crivella na frente, eu acho que tem muito apenas de um problema de que todo mundo já sabe mais ou menos quem eles são, né? E é muito difícil uma pessoa que não é ainda muito conhecida obter os votos necessários. Então, eu faço apelo. Você pode ser de direita, você pode ser de qualquer ideologia, só não pode ser um fascista, um assassino, um miserável, desgraçado. Mas se você for honesto, eu acho que nós temos que procurar saber quem são, qual é a oferta de candidatos que temos para a vereança, para a gente não votar apenas pelo vício, de votar na igualdade, sabe? De procurar sempre a mesmice, a pessoa que é igual a você. Quando apareceu o Partido Novo, por exemplo, que é um partido com o qual eu não tenho nenhuma afinidade existencial, mas eu fiz questão de saber quem eles são, de saber o que eles propõem, para que eu possa até me opor a eles de uma maneira construtiva, para que quando eu converso com alguém que é favorável ao Partido Novo, eu saiba com quem eu estou falando, para poder tentar convencer aquela pessoa, influenciar aquela pessoa das minhas ideias de uma maneira eficiente. Senão a gente fica vivendo todo mundo muito solitário, sabe? Todo mundo apenas vivendo com seus iguais. E para a gente fazer um país para todos, nós temos que admitir que nós não somos todos absolutamente iguais. Se até dentro das esquerdas nós temos, como você bem disse, arestas, não é? Imagina entre nós uma pessoa de direita. Tem um oceano de aresta. Mas nós temos que também fazer um país para aquela pessoa, embora aquela pessoa não tenha feito um país para nós, né? Nesse sentido, nós de esquerda temos o coração muito maior do que eles de direita, porque o mundo que a gente quer é um mundo para todos, enquanto que o mundo que a concentração de capital quer é um mundo sempre para muito poucos. Então, me preocupa que nós tenhamos perdido a eleição por uma pessoa tão evidentemente desastrada para a história do Brasil como é o Jair Messias. Me preocupa que a gente tenha falhado, que a gente não tenha conseguido comunicar a verdade e a bondade das nossas intenções. Por isso é que eu convido as pessoas a te conhecerem, a conhecerem os vereadores do PSTU, do PSOL, na verdade, a conhecer todos. A ignorância, na minha opinião, amigo, é o nosso maior inimigo. Como eu te digo, na hora de um debate, eu tenho tanta confiança de que o socialismo tem uma contribuição a dar ao bem comum, que eu não tenho medo da contenda. Eu vou defender os serviços públicos, por exemplo, com muita facilidade. A pandemia veio provar de uma maneira irrevogável que a vida não pode ser um comércio e que, portanto, a saúde só pode ser pública. Depois que houver uma saúde pública para todo mundo, se alguém quiser fazer uma clínica particular, que faça, porque ela vai ser inútil, porque todo mundo terá um serviço público de excelente. Mas, ô Ciro, serviço público não pode ser aquela coisinha assim, joga uma esmola para o pobre, põe lá um hospitalzinho. Tem que ser igual o Albert Einstein, em São Paulo. Tem que ser de excelência para todo mundo. Para todo mundo. O país é milionário, o país é riquíssimo. Nós podíamos ter medicina pública de primeiríssima qualidade para todo mundo. Idem para o ensino, idem para os transportes, idem para a segurança. Me preocupa muito, Ciro, queria te colocar esse tema, o modo como nós entendemos a polícia. Nós temos um antagonismo com a polícia que é fadado ao fracasso. Nenhum povo pode ser inimigo da sua polícia, mas a sua polícia não pode ser inimiga do povo. E nós temos uma polícia que é inimiga do povo. Mas nós temos que conquistar a polícia para o nosso lado, amigo, porque senão nós vamos perder. Eles estão armados, nós estamos armados apenas com a verdade. Então, no projeto socialista, na contribuição que o socialismo tem a dar, para mim, faz parte repensar a pessoa do policial. Porque muitas vezes aquele homem é também uma vítima, porque ele também trabalha para o patrão, que é um homem rico e branco, como eu nasci. Entende? Não sei como é que o PSTU vê
questão da Não, polícia. então, não, agora você deixou aqui um monte de... Vamos lá. Já- Você falou de um monte de coisa. Mas antes de entrar nessa questão da polícia, que eu acho importantíssimo da gente falar, eu queria falar sobre essa questão do voto, né? Das pessoas votarem sempre nos mesmos e tal. O pior de tudo é que as pessoas votam nos mesmos, estão cada dia mais indignadas, mais frustradas, mais desesperançadas e continuam votando nos mesmos, né? Mas isso tem a ver com esse sistema, né, Pedro? Porque eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase na vida que diz: cresça e apareça. Só que na política você tem que aparecer para crescer. E eles querem acabar com a visibilidade, principalmente dos partidos ideológicos, como é o caso do PSTU. Eles não querem que a gente apareça de jeito nenhum, a gente é limado dos debates, a gente está fora do programa eleitoral. Então é uma tarefa hercúlea essa de apresentar nossas propostas. Por isso é tão importante a gente está nessa live aqui com você, entendeu? Discutindo essa questão do nosso programa e nossas propostas do socialismo para um número de pessoas que normalmente nós não estaríamos falando nesse horário. Então, essa questão é central e, mais uma vez, cai naquela realidade que é o quê? Os caras querem, fazem, na verdade, uma prévia e quem chega lá no final das contas são aqueles que estão dispostos a servi-lo. E o povo vai votar no menos pior. Né? É isso. Não vota no melhor, vota no menos pior. Eu acho que a eleição do Bolsonaro que você falou, né, não tem como a gente abstrair também, primeiro do ponto de vista nosso, do PSTU, entendeu, Pedro? A responsabilidade que teve a gestão do PT à frente do país. Porque se é verdade que houve um jogo pesado contra o PT, manipulações da Lava Jato, etc., etc., todo mundo pôde perceber isso, né? Vazamentos em cima de momentos eleitorais, a própria prisão do Lula, tudo isso. Agora, tudo isso só foi possível de ser feito porque se baseou em fatos, em coisas que aconteceram e que deram margem para esse tipo de coisa. E acho que nem tanto só a questão da corrupção, que foi a marca que eles pegaram mais, mas muito mais mesmo os ataques que a Dilma fez à classe trabalhadora para tentar solucionar a crise do ponto de vista dessa minoria, que concentra cada vez mais renda e capital nas suas mãos. E voltando as costas para os trabalhadores, atacando a questão, por exemplo, do auxílio-desemprego, o FIES, um montão de coisas que eram ligadas à classe trabalhadora e que ela foi atacando, entendeu? Então, acho que isso é que fez, né, essa onda bolsonarista. Vai. Eu vou ter que pegar um plug para ligar meu telefone na tomada. Então, você continua falando, porque tem muita gente nos ouvindo. Eu só vou ali pegar 1 minuto, tá bom? Eu só vou sair do quadro, mas eu estou te ouvindo. Só vou ali já... Tá me ouvindo? Então tá, então vou continuar. Então, se está me ouvindo, tá ótimo. Então, na verdade, houve uma responsabilidade muito grande nessa eleição do Bolsonaro, as ações do PT, a frustração com o PT, foi um voto de castigo do PT, de ruptura de amplos setores do PT, entendeu? Então, acho que a gente não pode perder isso de perspectiva. O Bolsonaro não surgiu do nada. Agora, tem uma outra questão aí na eleição do Bolsonaro, Pedro, que eu acho que essa também a gente não está... E você estando aí na Europa, você me ajuda, inclusive, nisso, porque você está vendo esse fenômeno, porque ele é internacional, que é o seguinte: a radicalidade... Existe uma crise econômica, política e social no mundo aberta desde 2008. Tá? Isso tem feito, por exemplo, que as condições de vida das pessoas vão se degradando cada vez mais. A classe média se pauperizando. E a baixa classe média indo para a informalidade, indo para a pobreza quase que absoluta. É só a gente ver o que foi o auxílio emergencial de R$600 aqui e o que ele significou aqui no nosso país. Mas quem que surge nessas horas para ser radical, radical pelo menos eu falo radical na forma, não é no conteúdo, mas na forma, eu sou contra tudo isso que está aí, porque eu vou fazer, que eu vou poder reinventar, é a ultradireita. E a ultradireita tem se fortalecido nesse processo. Isso deu Trump, isso deu Bolsonaro, isso dá uma série de coisas, porque a esquerda entrou de uma hora para outra, até por conta daquele debate do socialismo ter enrolado a bandeira, virou a gestora responsável do capitalismo.
a esquerda passou a ser a boa moça do processo eleitoral, os bons modos do processo eleitoral, os maus modos, né? Então, essa questão do bom moço, a expressão até machista, que eu quero dizer é o seguinte, aquele comportamento, né, de se apresentar. Como fosse a parte amena. Gestão responsável e tal. E a radicalidade na mão da direita. Essa radicalidade tem que estar na mão daqueles que querem, de fato, fazer uma transformação radical na sociedade, que são os socialistas, que querem fazer uma revolução, que querem atacar esses males todos pela raiz. E nós perdemos muito isso. Então, nós do PSTU queremos recuperar essa questão. Nós queremos colocar essa questão de que essa radicalidade nas propostas, que os ricos pagam pela crise, dizer de onde que vai sair os recursos, dizer quais são as propostas, que nós temos que nos apoiar nos conselhos populares, isso tem que estar efetivamente na mão da esquerda. Tá? Então, e só para fechar isso aí, eu entrar na polícia, porque achei muito importante essa sua colocação da polícia, eu preciso responder isso numa boa. Tem uma questão também que a gente se preocupa muito, nós do PSTU, é que essa coisa da divisão da sociedade em esquerda e direita. Porque, na verdade, a sociedade ela não está dividida em esquerda e direita. Ela está dividida em classes sociais. Você tem aqueles que são os donos do capital, né? Que é o grande empresariado, a burguesia, e o proletariado, que está aí para vender a sua força de trabalho para esses caras, entendeu? Então, aí, quando você fala do trabalhador, da honestidade, dos candidatos e tal, eu acho que o que a gente tem que ver na honestidade de propósito é quem está disposto a fazer pela classe trabalhadora, que é a esmagadora maioria que constrói a riqueza, está sempre nesse perrengue que a gente vive aí, e quem está, entendeu? Falando, por exemplo, em justiça social, falando em diminuir a desigualdade social, mas sem apontar exatamente qual é esse caminho. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que, nessa coisa de conhecer, as pessoas têm que fazer essa reflexão. Vou fazer uma contribuição que você está dizendo. As pessoas que se apropriam do tema da justiça social apenas para se eleger e manter o status quo, falam muito em emprego. Temos que aumentar emprego, todo mundo tem que ter emprego. Mas jamais falam da qualidade desse emprego. O povo não quer emprego meramente. O povo quer um bom emprego. Um emprego digno. Um emprego que não transforme a pessoa num escravo, que o cara só ganha o mínimo para manter vivo. Isso é escravidão, não é um emprego. Você está falando, por exemplo, do governo do PT, teve aumento de oferta de trabalho, mas foi trabalho precarizado. Não trabalhos de carteira assinada, carteira formal, com direitos, com benefícios, com dignidade, como você está falando. Isso, e essa última reforma trabalhista, ela é um assassinato da categoria do trabalhador brasileiro. E agora é todo mundo terceirizado, e esse conto das carochinhas, que todo mundo agora vai virar empresário, todo mundo vai virar empreendedor. Como é que uma pessoa vira empreendedor sem ter capital? A pessoa só vira empreendedor se tiver um capital. Mas não há nenhuma política de distribuição de capital. Quando há política de distribuição, como o PT fez, é distribuição de um salário de fome. O Bolsa Família era R$200, R$195, eram valores muito baixos, tão baixos que manteve apenas as pessoas com capacidade de algum consumo, mas não construiu uma alteração verdadeira da sociedade brasileira. Eu acho muito bem dito isso que você falou. Há muitos políticos que se apropriam dos temas das esquerdas, principalmente da justiça social, falsamente. E aí vem com essas palavras bonitas. Emprego. Não quero emprego. A gente quer ser dono do negócio. Nós não queremos emprego. A gente quer ser o patrão da gente mesmo. A gente quer que o trabalhador seja dono do seu negócio. Isso é que é o socialismo. Acho que isso é que as pessoas também não entendem. Socialismo é o desaparecimento do patrão. Não é? Não, exatamente, né? É aquilo que é a classe ter a consciência de que ela só vai resolver os seus problemas no dia que ela tomar o poder. E o dia que ela tomar o poder, ela vai passar a ser patroa, né? Vai ser dona dos seus próprios destinos e por aí também dos seus próprios
dos rumos da economia e de tudo. Mas, Pedro, sobre a questão da polícia, eu não vou deixar sem resposta essa, não, porque essa daí é muito importante para nós. Nós não temos essa visão, tá? É óbvio que nós somos radicalmente contra essa chamada banda podre da polícia, os maus policiais. Agora, vemos muitas vezes no policial honesto, e em todo lugar existe pessoas honestas e desonestas, uma vítima também desse sistema, dessa política de segurança de alguma forma. Nós temos uma proposta, tá? Que é a desmilitarização da PM. Nós achamos que a PM tem que ser desmilitarizada. Nós temos que ter uma política civil só, única, uma parte fardada, né, para policiamento ostensivo, a outra parte relacionada à inteligência, tá? Nós, com direito de greve, direito de sindicalização, salário decente para não ficar feito a qualquer propostinha de corrupção, tá certo? Eleição de delegados, uma polícia de aproximação, da eleição de delegados pela população, tá ok? A polícia tem que se impor pelo respeito e não pelo medo, não pela opressão e pela repressão, como é aqui no nosso caso, tá? E também o direito de autodefesa das próprias comunidades, né? Precisa de se organizarem contra o tráfico, contra as milícias e contra a própria violência policial, né? Então, tem uma coisa aqui do... ô Pedro, essa live é o seguinte, para a gente poder gravar, a gente tem que dar uma parada e depois retoma, entendeu? Tá bom. Porque senão a gente pode perder. É um esquema, se você Quando não você salva quiser, tempo... a gente para e volta. É que a gente já está quase atingindo a 1 hora. Deixa eu só concluir essa porque está na hora mesmo. Vamos parar e você volta tem 3 respondendo minutos. da polícia. É que a galera aqui tá preocupada, a gente perdeu. Então, deixa eu só concluir. Então, a gente acha que tem que ser uma polícia única, de aproximação, com essas coisas que eu falei para você. A gente defende o direito de autodefesa das comunidades também, contra o crime organizado, contra as milícias, contra a própria forças, os maus policiais. Acabar com essas operações em favela, que é um absurdo, porque isso não mata só de balas achadas e perdidas, mata a perspectiva de futuro dessas crianças, porque cada dia de operação policial são escolas sem aula, e depois vem a burguesia hipocritamente falar em meritocracia. Como é que vai ter igualdade de condições entre quem estuda nas escolas privadas e quem estuda em escolas que não têm nem condições de permanecer? E uma outra questão que está ligada a essa, e que tem a ver com a questão da descriminalização das drogas, né? A gente defende a descriminalização das drogas, a gente acha que droga é uma questão de saúde pública e não de segurança pública, tá? E a partir daí, a gente consegue atacar os dois tráficos com a legalização das drogas, tanto o tráfico de armas quanto o tráfico de drogas. Mas a gente vai fazer a paradinha aqui e a gente volta, tá legal? Então a gente para e eu fico aqui te esperando voltar. Isso, você fica me esperando aí. Eu vou te capturar de novo. Tá bom, até já. Vou sair. A Pia, minha sobrinha, tá ali. Pia Garcia entrou. Tá vendo? Quando você se aproxima, fica muito próximo. Eu vou ficar mais longe da tela. Pode ir falando que já tá ouvindo. Oi, pessoal. Já estamos aqui de volta. Foi só aquela coisa... Eu já participei, inclusive, de algumas lives que a gente acabou a primeira parte, a gravação da primeira parte, por conta disso. Então, para não correr esse risco, a gente deu essa paradinha. Mas até o Pedro já está aí de volta. Já estamos aí. Então, Pedro, é interessante isso, Pedro, que você colocou. Eu sou professor de curso de Direito, né? Então, eu tenho muitos alunos que são policiais, né? Que estudam Direito. Alguns da Polícia Civil, porque querem depois fazer concurso para delegado. Para ser delegado tem que ser formado em Direito. Mas também tem PMs que querem mudar de vida. E como eu sou um cara que eles sabem, de esquerda, socialista, e bato nessa política de segurança direta, tal. Então, eles muitas vezes têm essa visão, né, de como inimigo. Aí eu falo, olha, a questão não passa por aí. E eu, inclusive, quando teve a greve aqui dos bombeiros, que foi uma greve maravilhosa, eu, poxa,
o nosso partido apoiou de cabeça a luta dos bombeiros, e quando teve a tentativa de unificação dos bombeiros com a PM, tem uma participação minha na Assembleia, você pode procurar no YouTube, Ciro Garcia, na greve dos bombeiros da PP, você vai ver. Eu fui lá na Assembleia dos caras, entendeu? E levar o apoio. Então, nós não temos essa visão, até porque você falou uma coisa, as armas estão na mão de quem? Se nós queremos fazer uma revolução, nós temos que dividir as forças de segurança, inclusive, como aconteceu na Revolução Russa. Aquela parte da Internacional que eles dizem, verão que nossas balas são para os nossos generais, entendeu? Aquilo está colocado na ordem do dia, meu amigo. Então, você não pode tratar como inimigo alguém que também, de alguma forma, como você mesmo colocou, acaba sendo também uma certa vítima, né? Mas agora, a gente não pode abstrair dessa política nefasta, de que, lamentavelmente, tem grande parte deles, né, que não só atuam, né, com muita vontade, com muita sede de sangue nessas operações oficiais, uma boa parte, lamentavelmente, da polícia, tanto civil, quanto PM, quanto bombeiros, fazem parte das milícias aqui no Rio de Janeiro e dominam cada vez mais territórios aqui na cidade, que é uma coisa absurda, e que só existe também por conta da omissão do poder público, da conivência e da omissão. Não é à toa que a gente tem um presidente que já condecorou, a família dele vive condecorando milicianos. Já não é de hoje, né? Aqueles zeros à esquerda todas, filho dele, porque aqui para mim é tudo 01, 02, 03, tudo zero à esquerda. Mas uma das grandes coisas que eles gostavam de fazer é ficar condecorando miliciano, todos eles com miliciano. Então, você tem milicianos a partir do próprio Palácio do Planalto, né? É uma família de miliciano na presidência da República, hoje no nosso país. Aí chega aqui o governo estadual, uma conivência total também. E chegava nas prefeituras da mesma forma, a omissão. Então, eles foram crescendo. Então, nós temos que ter política para atuar. Isso aí. O poder público não pode deixar que esse poder paralelo, entendeu? Oprima as pessoas através do tráfico, através da milícia, pegando mototáxi, van, serviço de internet, né? os gatonetes, bom, é tudo, gás, o caramba quatro, na mão desses caras. Então, tem que ter uma presença forte aí do poder público. Né? E por que a eleição, apesar de ser para prefeito, né? Então, isso, por exemplo, essa questão de segurança, do ponto de vista constitucional, é do governo do Estado. Mas as coisas acontecem na cidade. Então, o prefeito não pode se omitir disso. Então, ele tem que ter propostas. Eu ia te falar uma coisa também Oi? Eu ia te falar uma coisa que é da cidade, que tem a ver com a segurança, eu acho. A vida humana, ela se dá dentro de uma espacialidade, né? Toda pessoa ocupa um espaço. E o grande sonho de toda pessoa é a casa. Todo mundo quer ter uma casa própria, né? A sua casa. Eu nasci num bairro, como eu te falei, organizado, né? Eu conheço o que é uma rua e tal. E eu já entrei dentro das favelas brasileiras e cariocas e é muito difícil viver ali dentro, porque é geograficamente muito complicado. Eu só vejo as favelas aumentarem na cidade do Rio de Janeiro. Eu não consigo imaginar que você possa organizar a questão, por exemplo, da polícia, expondo o policial e o cidadão àquele ambiente onde é impossível, na verdade, evitar que aconteça a criminalidade. É fisicamente impossível. Aquilo é um labirinto, aquilo é impossível de controlar. A prefeitura não pode tudo, como eu disse antes. Mas vocês têm alguma proposta de urbanização, de uma revolução? Porque isso é uma revolução. Reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, acabar com essa favela e fazer da favela um lugar, um bairro, um lugar com tudo que o homem precisa para viver. É possível, politicamente, com certeza, Pedro, pelo menos iniciar isso? Não, com certeza. É possível e necessário, né? Por conta de tudo que você acabou de falar aí. Então, a nossa proposta quando a gente fala dessa questão do plano de obras públicas, uma das prioridades é essa questão da urbanização das favelas. Nós temos que acabar com essa história de cidade partida, que o asfalto é uma cidade, a favela é outra cidade. Não, a cidade é uma só. Nós vivemos uma situação em que se fala Estado Democrático de Direito, mas esse Estado Democrático de Direito só existe para quem mora no asfalto. Ele não existe para quem mora na favela.
né? Então, esse Estado Democrático de Direito tem que chegar nas favelas, tem que chegar nas periferias, a começar dando condições de dignidade para a sobrevivência das pessoas lá, né? Que as pessoas não escolhem morar na favela porque elas acham legal. Não. Elas vão morar na favela porque elas não têm condições de pagar um aluguel aqui no asfalto, porque elas não têm condições por conta das tarifas de transporte que são caríssimas, por uma série de coisas é que elas vão para a favela. Então, nós temos que dar dignidade. Então, a urbanização passa por coisas como saneamento básico, garantia de água encanada, tá? A questão da própria urbanização das vias, né? No sentido de garantir asfaltamento, calçamento, coleta de lixo regular, né? Construção de creches, a demanda de creches aqui na nossa cidade são de centenas de creches. É impressionante, e tem estudos que mostram que para atender a demanda, nós precisamos de muito mais. E grande parte são nas favelas. As pessoas saem para trabalhar muitas vezes e deixam o filho ou com um parente ou com um vizinho, ou então é aquela história, a criança mais velha tomando conta das crianças mais novas. Você está entendendo? Que é um absurdo, porque é uma criança que está perdendo também a sua infância. Então, nós temos que fazer obra nesse sentido. Então, a questão da contenção de encostas, que eu já falei, a transferência ali de áreas de risco para essas áreas com um plano de moradia popular e fazer planos. Tudo isso passa pela questão a garantia, por exemplo, de não só de coleta de lixo, mas os serviços, né? Os serviços regulares, né? A prestação de serviços, eles terem acesso efetivamente às favelas e não ficar na mão do crime organizado, como é o que acontece hoje. Então, essas são propostas que nós achamos que elas têm que ser implementadas, que elas são fundamentais, e elas vão dentro daquilo que a gente chama de um conteúdo de políticas de reparação. Porque a maioria das pessoas que moram na favela são os negros e negras. É o povo negro que mora em sua maioria na favela. Tem muito pobre branco também, tá? Tem muito pobre branco na favela também, mas a maioria são de negros e negras. Então, isso também de urbanização da favela, essa sua preocupação, ela também vai nesse sentido de uma política de reparação a essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os negros que vieram escravizados da favela, cara. Aqui em Portugal não tem favela. Sabe por que aqui em Portugal não tem favela? Porque os governos aqui de esquerda construíram bairros para as pessoas morarem e fizeram projetos de financiamento. Então, aqui não tem favela. Não é que não tenha pobreza. Aqui é um país capitalista. Tem pobreza, mas não tem favela. Porque todos os lugares têm esgoto, tem água encanada, tem luz, tem serviços públicos. Aqui tem tráfico de drogas, tem uma opção de coisas, mas não tem máfia. Aqui as cidades não dão. Por quê? Porque não tem a favela, porque os bairros são... E olha, uma vez me falaram para eu ir aqui num bairro popular. Eu cheguei lá, parecia que eu tinha chegado no Leblon. Eu nem entendi que eu estava num bairro popular. Entende? Não, hein? Eu falei, pô, isso aqui parece o Leblon, não é um bairro popular. Então não é fazer Minha Casa Minha Vida, porque tem alguns projetos do Minha Casa Minha Vida que é uma favela de alvenaria. Porque não tem uma praça, não tem um hospital, não tem um cinema, não tem um teatro. Agora, você falou numa categoria que eu queria te falar, que é o catador de lixo, o limpador de rua, que a gente chama de lixeiro, mas, na verdade, a gente devia chamar de limpador, porque ele é o cara que limpa a rua. Eu acho que essa categoria profissional, o Brasil só vai ser um país de verdade o dia que essa categoria profissional for extremamente bem remunerada. Essas pessoas não podem ganhar um salário pequeno, porque o trabalho que eles fazem é o mais duro, o mais difícil. Depois que eu vim morar na Europa, eu tive que limpar meu próprio banheiro. E eu entendi o valor que tem você limpar o seu próprio banheiro. O limpador de rua, ele limpa o banheiro público, que é a rua, onde cai o lixo, onde cai a folha da árvore. Ele pega o saco de lixo da gente, onde está o módus ensanguentado, onde está o vômito da criança, onde está tudo que a gente joga fora. E a gente quer pagar para o lixeiro, que é o limpador, um salário miserável e uma porcaria de vida. Então, se a gente quiser recuperar o Brasil para todos nós, vamos dar atenção àquelas profissões que fazem o trabalho que ninguém quer fazer. E o do limpador de rua é evidente. Vamos fazer um projeto para isso. O limpador de rua tem que ser um milionário.
Ele tem que ganhar 10 mil reais por mês, 15. Isso é que ele tem que ganhar. Não, Pedro, inclusive, quando eu falei para você naquela questão, né, da coleta regular de lixo nas favelas e tal, né, eu acabei me referir a isso, as pessoas têm uma visão muito equivocada nessa questão da cadeia da saúde, né? As pessoas pensam no trabalho do médico, da enfermeira, enxergam ali a técnica de enfermagem, enxergam o agente comunitário da saúde, que são profissões importantíssimas dentro dessa questão da área da saúde, mas o pessoal do asseio e conservação, tanto quem faz o asseio e conservação dentro dos hospitais, dentro das clínicas, como quem faz o asseio e conservação das ruas, que são os limpadores que você acabou de se referir, são fundamentais para a saúde. A saúde começa aí. A saúde começa exatamente você, por exemplo, ter o vômito e tudo isso que você citou aí, sendo tratado de uma maneira correta, né, por pessoas que se predispõem, ou por necessidade, bom, que fazem esse trabalho, que é um trabalho extremamente necessário e que tem que ser valorizados por isso. Mas, lamentavelmente, eles são invisibilizados. As pessoas veem eles quase que como uma extensão do próprio lixo. Parece que o catador que está ali... Chama lixeiro, quando eu falei, não tem que parar de chamar aqui, de uma certa lixeiro. forma, eles conseguiram, Pedro, um pouco de dignidade em 2014 com a greve dos garis. Aquela greve dos garis de 2014 deu uma visibilidade para a categoria que até então eles não tinham, né? Então, a não ser o gari que dançava lá no sambódromo, com a vassoura, e sempre o gari fecha, aquela coisa, a categoria enquanto si, a função, isso que você acabou de falar, era completamente invisibilizado. E aí o que acontece? Com a greve deles, peitando Eduardo Paes, peitando o Carnaval, peitando seus ex-patrões na Rede Globo, entendeu? Peitando todo mundo, os caras passaram a serviço de uma outra forma, mas não são reconhecidos salarialmente de uma outra forma. Eles ganharam uma dignidade ali, a partir daquele momento que eles se colocaram como atores, como sujeitos sociais e políticos, tá? Mas não ganharam a remuneração devida, né? Mas eu concordo plenamente com você. Isso começa lá embaixo na escala. Então, por exemplo, se é verdade que tem gente que tem, e eu não tenho nenhum talento, por exemplo, para ver sangue, entendeu? Eu não conseguiria ficar... essa área da saúde não é a minha praia, mas pô, se tem gente que passa 5 anos e mais, né? Porque tem pesquisa, tem residência para ser médico, e é muito importante que hajam essas pessoas, mas é muito importante que hajam as pessoas que têm a predisposição de fazer isso que você está falando aí. E é interessante, Pedro, que em alguns países capitalistas, essa desigualdade salarial entre o médico e o gari não é tão grande. Isso é uma questão muito nossa aqui do Brasil. Esse nosso jeitinho do quarto de empregada, das dependências de empregada, ou seja, a reprodução daquela cultura, né, escravista permanece até os dias de hoje. Essa é que é a verdade. A ponto, e aí entram as críticas, não tem como não fazer, que lá no Maranhão, que é um estado governado por um partido de esquerda, que é o PCdoB, tá entendendo? Quando foi feita a quarentena para estabelecer o que era serviço essencial, ele colocou doméstica como serviço essencial. Puta que pariu, desculpa, só xingando. Não é. Porra, você percebe? O trabalho doméstico é essencial. Mas essas são as contradições que a gente não pode cair, entendeu? Que a gente não pode incorrer, entendeu? Inclusive, já que voltando, porque isso volta toda hora, porque nós estamos em plena pandemia ainda, aqui no Brasil, lamentavelmente, já são mais de 151 mil mortes. Só que no estado foram quase 20 mil. Aqui, Pedro, nunca teve uma quarentena para valer. Mesmo no início, quando esse genocida do Bolsonaro fazia o negacionismo dele, gripezinha, cloroquina, essas baboseiras, essas palhaçadas dele, tá? Demitindo médicos para botar um general que não sabia nem o que era o SUS. O cara que falou isso categoricamente, ele não sabia nem o que era o SUS. E foi o cara que assumiu, e até hoje é o ministro da Saúde. Bom, mas mesmo no momento em que ele estava negando tudo isso, os governos estaduais e municipais fizeram uma quarentena, mas foi uma quarentena fake, foi uma quarentena meia-boca, porque nunca se deu condições para as pessoas fazerem quarentena de fato. Então, uma questão, por exemplo, o trabalho industrial nunca parou aqui. Então, isso sempre gerou aglomeração do transporte público e circulação do vírus, tá certo? Então, o auxílio emergencial, até sair a primeira parcela, foi uma novela. E agora,
Nós estamos tendo uma alta nos preços dos alimentos aqui, e estamos tendo uma alta no preço dos alimentos aqui, e ele vai cortar pela metade esse auxílio emergencial. Nós, Pedro, aqui do PSTU, nós continuamos insistindo. Se a ciência diz que o remédio conhecido para combater o vírus é o isolamento social, e a gente está vendo que alguns países aí da Europa estão tendo que retomar a questão de quarentena, nós continuamos defendendo uma quarentena para valer aqui no Brasil. E o que a gente fala com isso? A gente dá condições para se fazer a quarentena. O Diese diz que pelo menos 2 salários mínimos, tá, de auxílio emergencial. Você ter licença remunerada das pessoas que estão trabalhando, licença remunerada com estabilidade no emprego, sem ameaça de estar desempregada, tá? Você tem que ampliar o alcance do auxílio emergencial para os setores vulneráveis, para os desempregados, para as pessoas que estão na economia informal, tá? Para a cultura, que sofreu um baque imenso, os trabalhadores da cultura, não os grandes nomes da cultura, mas a peãozada da cultura sofrendo absurdamente com essa questão. Então, nós temos que atingir, tá ok? E medidas como essas que eu coloquei, estatização dos leitos dos hospitais privados, colocar tudo a serviço do SUS, saúde, como você mesmo falou, não é mercadoria, e ela tem que ser uma saúde de qualidade para todo mundo. E olha que nós temos exemplos disso, Pedro. Por exemplo, quando você vê um INCA, um Instituto Nacional do Câncer, o tratamento que as pessoas que têm câncer, e é SUS, a dignidade que essas pessoas são tratadas dentro de um INCA, elas podem ser tratadas em todos os hospitais da rede pública. Não pode ser um bolsão de excelência. Um INCA aqui, um INCOR lá em Laranjeiras, um trauma ortopedista ali. Não, tem que ser toda a rede. Então, isso, do nosso ponto de vista, continua na ordem do dia para nós uma quarentena para valer, certo? E parando, inclusive, os setores industriais, né? Parando, de fato, todos aqueles setores, e só funcionar aquilo que foi essencial. O que é essencial? É aquilo que tiver voltado para a pandemia. Por exemplo, é o transporte que tem que levar o pessoal da área de saúde para trabalhar, que eles têm que ir para os hospitais, têm que ir para cuidar dos doentes e tal. A indústria, só se estiver voltado para a questão do combate, fabricação de EPIs, os equipamentos de proteção individual, respiradores, o que é necessário. Fora disso, nada é essencial, é parar tudo, mas tem que dar condições. Inclusive, aproveitar a paralisação, e essa coisa que você estava falando, da falta de salubridade, são residências insalubres na favela, muitas vezes com várias pessoas. Não tem como também exercer uma quarentena ali. Alocar essas pessoas em hotéis, durante o período que tiver acontecendo a pandemia, às custas do Estado. E a gente tem como fazer isso, Pedro. Só que tem que fazer que os ricos paguem. Então, sabe o que significa? É suspender o pagamento da dívida pública, é taxar os bancos, é taxar as maiores fortunas, é taxar o agronegócio, é ter, inclusive, um imposto, que não é nada, isso não tem a ver com o prefeito, mas eu estou dizendo agora a quarentena geral, sobre as grandes fortunas, que não existe aqui no nosso país. Aqui no Brasil não tem imposto sobre grandes fortunas. Em vários países aí da Europa tem imposto sobre grandes fortunas. Não sei se Portugal tem, mas eu sei que na França tem, vários têm. E aqui no Brasil não tem. Você não tem isso. Então nós temos de onde tirar o recurso, entendeu? Nós temos de onde tirar e fazer uma quarentena para valer. Agora, porque esse tema da quarentena, eu não sei o que se comenta aí, vocês que estão morando aí na Europa, você que está aí em Portugal, que foi um lugar que foi muito elogiado, eu não sei como é que você viveu isso de perto, né? Mas os ecos que nos chegam é que Portugal foi um dos lugares que tratou bem essa questão. Mas não se fala, né? Não tem uma vacina. Volta e meia tem. Agora mesmo, uma vacina que estava mais avançada teve problema, porque uma das pessoas que adoeceu. Então, e eles aqui, Pedro, querem forçar uma barra para a volta das aulas presenciais. Eles querem voltar, que as nossas crianças voltem para a sala de aula sem ter uma vacina. Ainda bem que os profissionais da educação, tanto da rede pública quanto da rede privada, votaram greve pela vida, né? Não só a galera do CEP, né, estadual e municipal, mas também os profissionais do pessoal do SINFO, que é o Sindicato dos Professores, votaram greve contra a volta às aulas presenciais, porque o empresariado, eles querem nos enfiar a goela abaixo um novo normal, como se tivesse tudo na normalidade, e é um absurdo isso. Eu diria para você isso, assim, quando se fala assim, e o Jair Messias Bolsonaro falava muito isso, que a economia não pode parar. A economia que não pode parar
é aquela economia que tem produzido tanta pobreza para o povo brasileiro. Então, essa economia, na minha opinião, é uma boa oportunidade para ela parar, inclusive. Porque a pandemia coloca outros parâmetros, como você mesmo disse, quer dizer, de fato, numa pandemia dessas proporções, um hospital particular é uma agressão ao bem comum. Realmente é uma agressão ao bem comum. Nesse momento, um professor que consiga organizar, teria que ter feito um esforço enorme para organizar, como aqui em Portugal alguma coisa foi feita, as aulas através da internet, através do computador. Teria que organizar uma economia para a crise, como você bem disse. Essencial é não morrer. Não é essencial inaugurar uma loja da Havan. Não é essencial, nesse momento, comprar uma camisa, comprar um carro, comprar nada. Essencial, nesse momento, é produzir alimentos e saúde. Nada mais. E espiritualidade e felicidade. Então, de fato, não parar a economia matou as pessoas. E eu achei simbólico você ter falado nisso, porque essa economia que não se quer parar é a mesma economia que é filha da escravidão e que só serve realmente para concentrar renda e matar pessoas. É uma oportunidade de parar essa economia e encontrar qual é a verdadeira economia da felicidade do ser humano, porque não pode ser essa. Eu não tenho conhecimento de economia nem de teoria para dizer entre as tensões, veja bem, Ciro. Aliás, eu queria terminar essa conversa pedindo a você que me dê a oportunidade de nós termos outras conversas, inclusive com os candidatos a vereador do partido, e se vocês acharem bom, até de outros partidos, para que a gente faça uma rede de debate que seja uma alternativa ao debate oficial que está sendo feito através dos TRE da vida. Que a gente aproveite esse espaço aqui e faça aqui. Existem hoje tecnologia para fazer encontro aqui de 5, 10 pessoas. A gente pode fazer isso com as pessoas do partido. Vamos organizar isso. O convite está aceito já. Pensar o convite nisso, já está aceito. né? Mas olha só, já que você citou esse nome, não tem como eu também não essa coisa do Jair Messias, né, que você fala, né? Você até se recusa a ir até o fim. já é uma forma de... Porque ele Mas quer então, ser famoso por esse nome. Eu quero chamar ele Oi? pelo nome que ele não é famoso. Então, o Pedro, existe uma questão aqui hoje. Esse cara, ele está apoiado, esse Jair Messias, num tripé, tá? Que é o Paulo Guedes, apoiado pela... A burguesia continua apoiando o Paulo Guedes por conta da agenda ultraliberal dele. O maior ataque que ele quer fazer agora é a reforma administrativa, que, na verdade, é um brutal ataque aos servidores. E atacando os servidores públicos, vai atacar a classe trabalhadora, que é a classe trabalhadora que precisa de serviços públicos, que precisa de uma educação pública de qualidade, de uma saúde pública de qualidade. Então, nós temos que ser frontalmente contra essa reforma administrativa. Aliás, eu costumo brincar. Se querem fazer uma reforma para fazer uma economia enorme, acaba com o Senado, por exemplo. Olha só que proposta. Eu sempre achei isso também. Diminui o número de deputados. Está comigo nessa? Então, vamos ganhar. Essa, poxa, seria uma reforma que seria uma economia enorme, entendeu? Agilizaria uma série de coisas. Mas, voltando, ele tem o Paulo Guedes, ele tem as Forças Armadas, que nunca tiveram tanta boquinha, Pedro. São milhares deles em boquinhas, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no enésimo escalão. Tem milico para tudo quanto é lado aqui nas boquinhas. E agora o Centrão, né? Ele está nos braços do Centrão. Ele tanto que falou da velha política, não sei o que, está nos braços do Centrão. E para evitar o impeachment, e, bom, essas coisas todas. Então, o que acontece? E um quarto elemento, que é a própria pandemia, que é o não poder ter grandes mobilizações. Isso ajuda ele também a ir surfando essas ondas, né? Mas a gente, né, nós do PSTU, nós achamos que não dá para esperar 2022 para tirar esse cara. Tentar construir uma frente ampla eleitoral, tá? Repetir uma política de conciliação de classes para tentar ganhar o Bolsonaro em eleição em 2022, para nós, cada dia de Bolsonaro é mais um dia de destruição do meio ambiente, de destruição dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, de opressão às mulheres, aos negros, às LGBTs. Então, nós queremos fazer uma campanha já, fora Bolsonaro e Mourão já,
nas ruas, né? Com todas as limitações. Teve muito panelaço aqui, Pedro. Quando logo que ele, no início da pandemia, teve panelaços, inclusive em lugares que normalmente eram panelaços que era a classe média que votou nele, que fazia, e que passou a fazer panelaços contra ele também. Ele teve muita perda, tá? Mas, nesse momento, a gente coloca a questão da... a necessidade de fazer uma campanha aí pelo Fora Bolsonaro e Mourão já, não esperar 2022. Agora, Pedro, eu falei para você, eu estou aquele cara que eu, apesar de ser candidato aqui no Rio de Janeiro, eu estou dando aula lá em Nilópolis, entendeu? E está quase na hora da minha aula lá em Nilópolis. Eu vou primeiro colocar o seguinte, te agradecer pra caramba esse papo, porque possibilita assim, a gente trocar ideias, entendeu? E apresentar nossas propostas. Está aceito o papo aí mais amplo, com a galera, com os nossos vereadores, entendeu? Podemos fazer isso de boa, tá? Podemos até ver essa coisa que você falou mesmo, de repente um debate alternativo aqui, topamos também. Não tem problema, porque, poxa... pessoas de outras linhas de pensamento para dar até o exemplo da nossa civilidade, porque a gente está perdendo para a incivilidade, né? Não, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Acho que a sua proposta é muito boa. Então, no que depende da gente, que é, por exemplo, poder fazer uma live com os nossos companheiros, candidatos a vereadores, isso já está aceito. É só a gente combinar, tá ok? No que toca a outras organizações, aí a gente tem que fazer consultas e tal. Então, mas eu posso te colocar a nossa predisposição em fazer. Não, a gente combina assim, vamos fazer o nosso e a gente faz um convite aí. Tem uma menina do PSOL que é candidata, tem uma opção de gente aí que é candidato. Se as pessoas... Ciro, quem não tem medo da conversa é porque tem confiança no que pensa, entendeu? Exato, então, exatamente. Eu aprendo sempre, rapaz, quando eu converso com pessoas que têm a origem que vocês têm. Eu tenho muito a aprender. Eu agradeço demais a oportunidade que vocês me dão de ouvir a voz do lugar onde eu não nasci, onde eu nunca estive, entende? A gente tem que respeitar o que a gente não conhece. Não, isso é muito legal, porque também é uma troca aí. Você também nos dá a oportunidade de falar para pessoas que normalmente nós não estaríamos falando. Com certeza, muitas das pessoas que hoje estão aqui ouvindo o nosso bate-papo, normalmente, talvez, boa parte delas, né, não chegasse até nós, se não fosse por seu intermédio. Então, eu queria agradecer muito mesmo, de montão, a essa live, a sua predisposição em ter batido esse papo aqui conosco, tá ok? Ok, amigo. Está aceito as propostas em relação à questão dos nossos candidatos, inclusive a questão em relação ao debate com outros de outros partidos, sem nenhum problema de minha parte, aquilo que você falou, a gente confia nas nossas propostas, e é até bom quando elas são cotejadas com outras, porque a gente tem condições de mostrar que elas são mais eficientes, que elas são mais eficazes. E é muito bom amar a divergência, colocar o sentimento do amor acima da divergência intelectual. Ninguém é dono da verdade, nós estamos todos tentando sair desse buraco. Nós sabemos que estamos num buraco, Pedro. Né? E vamos tentar sair. Não, com certeza. E é isso. E a gente vai ter... eu tenho certeza que, a partir desse nosso papo de hoje, a alternativa socialista e revolucionária para sair aqui para a cidade do Rio de Janeiro, nossa candidatura saiu mais fortalecida, entendeu? Depois desse nosso papo aqui, com certeza a gente está mais forte. Tá? Vai dar tua e aula. A gente continua mantendo contato e vamos organizar essas outras lives aí. Vai ser o maior prazer. Manda tá legal? Um abraço para os teus alunos, entendeu? Ah, tá. Vou mandar. O cara falou uma coisa linda aqui, falou: político deveria ganhar menos que professor. E isso é uma boa verdade. Com certeza. Cara, Pedro, muito obrigado. Valeu mesmo. Um grande abraço. Coração. Beijo para você também. Valeu, amigo. Tchau, Pedro. Valeu. Brigadaço.